Sim, o projeto dos espacialistas é exatamente essa articulação entre arquitetura e arte. Ou seja, estes limites que existem entre as duas fronteiras deveriam ser complementares e cada vez mais transdisciplinares. E o que acontece aqui no projeto dos espacialistas, e principalmente até na ligação com o artista Tadashi Kawamata, foi reconhecer essas ligações. Em que, de repente, há projetos que têm essencialmente a ver com materiais e com objetos, que de repente encontram relações de identidade, ou seja, desde as cabanas, aos ninhos, ou às próprias construções que ele vai fazendo no espaço público. Há sempre uma dimensão performativa do próprio edifício e da própria intervenção que ele cria nos espaços. E a relação entre a arquitetura e a arte para os espacialistas é uma tentativa, de facto, de perceber a arte como uma prática específica, ou seja, os arquitetos podem praticar os códigos artísticos e transportá-los para os projetos de arquitetura. Uma prática de projeto. Uma prática de projeto, ou para a prática do projeto, sim. Nós costumamos dizer que o corpo é o primeiro material de construção do espaço. Portanto, é ele que dá a matéria e que dá o pensamento ao espaço. E é de facto importante, e foi importante para nós neste projeto, também perceber, mais uma vez, mas numa escala bastante maior, como esta sala do mate, de que forma é que nós conseguimos percepcionar e incorporalizar o espaço e o espaço que nós segregamos. E, entretanto, há uma questão fundamental no processo dos espacialistas, a questão dos gestos, que no fundo são as ideias do corpo. E normalmente o que nós fazemos com as obras, especialmente na relação com o espaço público, as pessoas fazem parte da obra. O processo fotográfico, os vários médios que nós vamos utilizando, desde os objetos, consideramos os objetos à escala da mão, os dispositivos fotográficos, as imagens muitas vezes que fazem em movimento, são tudo processos que nos permitem depois descobrir os gestos do projeto. O envolvimento das pessoas muitas vezes passam por elas próprias transformarem em kits espacialistas, ou seja, elas são usadas de uma maneira performativa e induzida pela forma como nós também dispomos as intervenções no espaço público. E esta dimensão da obra do Tadashi, a dimensão performativa da obra dele, também é bastante interessante, porque normalmente estes objetos todos que ele usa nos espaços são muitas vezes vestígios de acidentes ou de problemas do nosso planeta e inicialmente do ponto de vista da ecologia. Não é? Nós trabalhamos o tema da ecologia humana porque são projetos muito relacionais também e essencialmente essa relação da proximidade às pessoas. E também a questão da memória, do facto de isto ser efêmero, mas que o que resulta e o que dura é a memória da própria intervenção e a memória da relação corporal e dessa experiência em relação à intervenção. Então, o Tadashi traz-nos, de certa maneira, a pensar esta questão da palavra pelo Oriente, que a palavra no Oriente é imagem. Portanto, a relação ocidental tem muito mais a ver com o som, na relação com o Oriente, com a imagem. E a imagem é precisamente isso. A imagem é nós trabalhamos a imagem como essa possibilidade de construção, aqui um pouco referenciada também aos atlas das imagens e à ideia de construir com a própria imagem. Depois, o Tadashi também traz-nos esta questão dos haikus, portanto, os haikus arquitetónicos, que nos traz o essencial do habitar. E, portanto, que parte desta ideia também de que habitar, não é possível habitar não é possível construir sem primeiro habitar. E, portanto, a imagem que é, de certa maneira, essencializada e que acaba por ter outras consequências. As imagens nos espacialistas têm essa função de escrita também, ou seja, a forma como nós normalmente construímos as narrativas de imagem, elas têm quase um sentido literário, porque elas dependem umas das outras para construírem frases e construindo um sistema linguístico que está associado às próprias situações que se desenham a partir dos gestos. Por isso, as imagens dos espacialistas são, antes de tudo, desenhos que têm essa capacidade, tal que conseguimos falar dos desenhos no Oriente, também tem essa dimensão. Por isso há aqui uma relação muito engraçada de escrita com a forma como nós usamos as imagens também. Desenhos e processos de imagem que se vão construindo e que vamos descobrindo à medida que escrevemos com o corpo. Sim. Acho que também Isso. Todo o processo de escrita passa pela linguagem, neste caso. E uma linguagem que pode ser literária, daí os encontros muitas vezes literários que temos tido até com o Gonçalo M. Tavares, que vem ainda de alguma maneira fortalecer essa relação com a imagem, de facto, a imagem enquanto caractere, a imagem enquanto síntese de uma ideia que a determinada altura é guardada e que de repente vale por si, mas ao mesmo tempo também vale como uma parte de um texto maior, que é no fundo a situação espacial em que nós estamos, que depois se constitui como um projeto no seu todo, que é fotografado desde o primeiro dia até ao último e que depois ainda se transforma em documento.
Aqui a diferença, ou aquilo que as colaborações trazem de novo ao nosso trabalho, é sempre outra perspectiva e outra perspectiva em relação a um trabalho que se baseia noutro tipo de suporte que não o nosso. No caso do Gonçalo, em que o principal suporte é o papel, onde o Tadashi provavelmente será a uma escala maior, à escala da cidade, e para nós achamos que é sempre bom e também acho que parte também de uma relação típica dos arquitetos e dessas colaborações, em que o trabalho não é resolvido só por uma pessoa, mas sim por um grupo de pessoas. E acho que esta questão das colaborações é de facto pertinente porque traz-nos novas formas de pensar e de perceber. Nós arquitetos temos esta mania de pensar segundo uma grelha e um método ortogonal e, de facto, estas formas mais orgânicas de pensar também nos ajudam a alargar o nosso sistema imaginário. E de certa maneira é todo um processo, é um dirigir-se, não é? E, portanto, é um processo de deslocamento que com ele vai agarrando um sem número de situações e que nos interessa bastante. Portanto, não chegamos ao Tadashi através de trabalhamos as nossas próprias imagens com as imagens que íamos tendo dele e, portanto, houve um deslocamento muito natural nesse mesmo processo.